Estamos aqui no IBEM, no projeto Entre Gestores, dessa vez o Diálogos, com o professor conferencista Cícero Rocha, presidente e fundador do Instituto Empresariar, e que foi o grande palestrante do primeiro Fórum de Empresas Familiares de Vitória da Conquista. Cícero, vamos começar pelo básico, né? Porque eu acho que assim, a gente acha que muita gente conhece muita coisa e às vezes ninguém conhece nada. Então, qual empresa pode ser realmente denominada de empresa familiar? É toda aquela empresa que ela sofre uma influência direta de uma família na gestão, na sociedade. Então, ela tem que ser prioritariamente sócia, né? Ela domina cargos dentro da empresa, então ela influencia tanto da empresa como dentro da parte patrimonial e societária. Se for uma família que apenas trabalha na empresa e não é dona, ela não é uma família empresária, né? Então essa família empresária, ela tem uma característica, ela é proprietária, mas se ela só tem algumas ações e não interfere na gestão do negócio, nós não consideramos isso uma empresa familiar ou uma família empresária. Com todos os seus anos de experiência, de estudo, e de consultoria e de prestação de serviço nessa área, inclusive fora do país, você acredita que toda família empresária, como você colocou, passa pelos mesmos desafios, pelos mesmos problemas? Você acha que tem uma similaridade? Esse era meu sonho, porque ficaria mais fácil até de tratar, né? Mas as diferenças são enormes, porque elas se encontram, têm origens de formação familiar diferente, têm origem de formação empresarial diferente, têm origem de formação patrimonial diferente, e para deixar o caldo mais complicado, indivíduos bastante diferentes, né? Então, às vezes a gente consegue fazer uma leitura sistêmica, mas quando você mergulha, aí começam a aparecer as individualidades da empresa, dos sócios, da família e dos indivíduos, não é? O que é mais difícil, assim, já começar do início, todo mundo junto, no mesmo barco e com as crises, porque, né, interfere, a família interfere na gestão, a gestão interfere na família. O grande detalhe é o que se começou. Então a gente chega em empresas que não tem nenhum processo de sucessão feito, tá? E esse processo às vezes é mais fácil do que quando você chega numa empresa que está se pseudo fazendo um processo de sucessão. Porque como é uma área de conhecimento novo, tá? Então às vezes a pessoa acha porque montou a blindagem do patrimônio, ele está fazendo sucessão, tá? Porque pegou um filho e colocou para estudar em local tal, e ele agora vai vir, ele pensa que está fazendo processo de sucessão, né? E o que é muito comum é não cuidar do sucedido. O pai, a mãe. Por quê? Porque é natural de quem não tem uma profundidade metodológica se assombrar no problema maior. É como o médico, né? Eu, como não sou médico, quando eu vejo um local com muito sangue, aquilo já me assombra. Às vezes, para o médico, ele chega, não, amigo, isso aqui é uma região que solta vaso, é só passar algodão, você limpa, não tem nada, né? Então, às vezes, quando o empresário... E às vezes, quando não tem sangue nenhum, aí que é o problema. Pronto. E as consultorias no Brasil, elas são muito preparadas para trabalhar com os gerentes. Quando você fala no dono da empresa, todo mundo corre. E por quê? Se estigmatizou, que é algo complexo, são pessoas complicadas, elas não são mais complicadas que as outras, elas são diferentes. Até que meu objeto de estudo é dono. O dono da empresa. Os donos, a matriarca, o fundador, né, aquele jeitão dele, eles normalmente são fora da curva, que não se cria aquilo do nada, né? Mas eles precisam de uma abordagem para eles, porque são um sistema.
Então, as intervenções são muito feitas abaixo deles. Eles compram consultorias, né? Para o gerente, para os filhos, tá? Mas quando chega neles, né? São solitários. Pronto. Então, isso é um sistema, tá? E isso, né, é que hoje no Brasil assombra muito. E aí você não resolve, né? Aí vem as pseudo-sucessões. Aí o pai, não, o pai dele não quer mais, vai passar para os filhos. Ele vai passar um papel, mas só que ele cria um novo papel. Porque ele foi o fundador. Ele tem uma história naquela família. E ele tem uma continuidade. Inclusive depois que morre. Você pensa que ele morre, ele está vivo. É os netos reproduzindo, é aquela cultura de redução de custo que o bisavô tinha, ainda está lá presente. E às vezes a gente vê se perdendo. Por quê? Porque não teve um método para manter. Porque sucessão não é só pessoas, é valores, não é só patrimônio, é cultura. Porque a empresa familiar, ela tem uma coisa fantástica, que o processo de sucessão bem feito tem que saber lidar isso, que é a alma da companhia. É verdade. É a alma da companhia. E aí, normalmente, quando a gente chega, às vezes, esse processo de sucessão é tirando a alma, ele é todo excludente. Não, as ações vai só para fulano, tal. Papai e mamãe diz que não quer mais nada. Papai está atrasado. Eu chego em locais e eu disse, meu amigo, isso é um absurdo. Você passou tudo para os seus filhos, o que tem? E se o senhor ficar viúvo amanhã? Se o senhor ficar viúvo e trouxer uma menina 20, 30 anos mais jovem, que o senhor ama, que ela lhe ama, tá? Só que os recursos estão tudo com seus filhos, tá? Eles vão lhe fazer pressão através do recurso, tá? Eles vão ser contra o casamento. Só que você passou todo o patrimônio, você está pobre, tá? E aí o cara que construiu toda aquela história... É um impacto, né? Dentro de uma ingenuidade, né? E aí tem uma diversidade. São os filhos, porque foi de um bom tempo da cultura do empresário, né? Isso está mudando bastante, mas ele se envolvia tanto emocionalmente com a empresa que ele acabava desestruturando o relacionamento entre ele e a esposa. E ele ficava vulnerável. Não estou dizendo que ele é vítima, não. Mas dele, dentro dos conflitos dele, ele começava a ter relacionamentos fora do casamento, tá? E isso faz parte do sistema. Aí você quer fazer uma sucessão e não quer tratar do filho que o seu pai ou sua mãe teve fora do casamento. Isso não existe. A empresa toda sabe, né? Você não vai expor aquilo, mas você tem que ter uma abordagem de acolhimento. Claro, de acolhimento, né? De como você vai manter isso. Qual o diálogo, qual o discurso que a companhia e a família vai ter com relação àquilo. Qual o discurso? Isso tem que ter orientação. E tem que ser tratado. Eu estava pensando justamente no que você falou lá na sua palestra no fórum, sobre o modelo dos 3 círculos, que é família, propriedade e empresa. E tem mais um 4º ciclo, que é o indivíduo, tá? Sim, que é mais um vetor que vocês estudam no seu instituto. Mas quando você, enquanto gestor e consultor e professor, identifica que esse proprietário ou a família não deve participar da gestão, justamente por conta disso, propriedade ou não existe esse processo? A família tem que sempre estar presente na gestão. Pois é. O que é não participar? Processo decisório, né? É isso. Me diga quando é que um dono deixa de decidir? Nunca. Porque até em dado momento, quando os netos ou bisnetos vão comprar um negócio, rapaz, o vovô dizia que esse negócio aqui não é um negócio bom. Eu participo de conselho, eu vejo isso. Eu disse, olha, a voz do bisavô, que já faleceu há décadas, ecoando aqui dentro. Né? E isso precisa não ficar assim, precisa ser formalizado. Precisa estar dentro das ritualísticas. Por exemplo, eu vi um caso muito interessante que o empresário dizia, meu pai, o empresário inventou de entrar na atividade de bebidas. E o avô dele dizia, isso aqui não é atividade para homem.
atividade de bebida. Hoje, passados 5, 6 décadas, eles não entram em qualquer atividade que tiver bebida alcoólica. Isso tem que estar registrado, está no histórico. Você tem um exemplo, mas tem vários outros. É verdade. Né? Tem empresas que nós pegamos que têm origens culturais. Nós temos famílias que a gente cuida que são japoneses, que são árabes. E o que é que impacta na gestão? Nós temos famílias de árabes. O organograma de uma família de árabe é diferente. Aí as pessoas pegam o consultor, vai, ou às vezes a pessoa internamente. É um crime. Ele pega o organograma e vai desenhando. Nós desenhamos no papel. O organograma é a planta de estrutura de poder numa companhia. Às vezes eu fico, como no Brasil se subestima isso? Existem mais de 18 designs de organograma. 99% dos designs de organograma no Brasil é industrial. Por exemplo, você pega uma família árabe, quando você vai desenhar os processos do dinheiro, que em outra companhia você bota a tesouraria lá embaixo. A família árabe não, amigo. Ela está lá perto do CEO do presidente. Eles riem, sabe? Eles dizem, professor, você está brincando com a nossa cultura? Eu disse, não, meu filho, eu respeito. Que parece um absurdo em qualquer companhia, que você tem o CEO e o presidente, a tesouraria do lado dele. Ele vai e olha, mas é da cultura dele. Só questão de certo e errado. Aí você vai fazer um organograma e não tem a visão do design, a influência da família no organograma. Né? Tem famílias extremamente voltadas às pessoas. Aí o RH da empresa é altamente tático operacional. E era uma empresa que você poderia potencializar, tornar um RH estratégico. Porque não faz a leitura entre a família e o negócio. E aí normalmente o que é que se faz? Eu pego o organograma, copio de outras empresas e colo. Aí não entende, rapaz, a família a gestão não funciona bem com a família, né? Você meteu uma saia justa, que é um organograma mal feito, né? O organograma mal feito é uma roupa que não foi desenhada para você e você mete, tá? Isso vai criando disfunção no desempenho, na gestão, na perenização, na rentabilidade da companhia. Você imagina um comportamento da família prejudicando na DRE. Então, assim, o que a gente pode inferir disso daí é que a história da família, crenças, valores, rituais, interferem na longevidade do negócio. As pessoas me perguntam muito isso, até onde, né? Eu digo que muito mais do que a gente imagina, e de ordem geral, são eles que guiam, são esses valores. Né? A maneira como a família se comporta. Os valores Olha, aquele grupo não se atraiu pelo acaso, não foi um saquinho da cegonha que furou e caiu ali não, tá? Né? Aquilo tem todo um ritual, né? No nosso trabalho, no instituto, às vezes os clientes devem olhar e dizer, esse pessoal está doido. O que eles querem saber? Como é que a gente se reúne? Como é que é a comida? Aquilo, quando nós vamos montar a estrutura de performance da empresa, então as reuniões da família em casa, do mesmo jeito as reuniões a gente vê, tá? Então a gente dá uma ordenada e reproduz. Quando você alinha a forma da família, rapaz, a empresa voa. Só que normalmente o que é que faz? O empresário vai, quer melhorar a performance da empresa dele, é uma empresa aqui da Bahia, ele pega e diz, eu quero o modelo da Ambev, tá? Claro que a Ambev tem alguns modelos, não, aqui são basicão, indicadores, processos, mas o jeitão, o ritual, a alma do negócio não está em processos. Processos é só um instrumento extremamente importante, mas não é o fim, a essência. E a empresa perde a essência. Ao contrário, por não ter essa compreensão, ela quer excluir. Não, o negócio da família para não dar certo. Só que ele está tirando a alma da companhia, ele não percebe. Então, é importante que todos os membros da família conheçam o negócio da família? Sim. E aí precisa detalhar o que é o conhecer. É muito comum nos nossos trabalhos, nós às vezes levamos as matriarcas para o conselho. Aí tem um medo, mas você vai trazer a mamãe, né? Mas, gente, o conhecer tem níveis. Eu não vou trazer a mamãe para fazer análise de balanço patrimonial. Até que se ela for contadora, eu vou até estimular. Não é isso. É para preparar, dar o mínimo de informação possível, porque ela está dentro do sistema. A mamãe,
que não tem que saber de balanço patrimonial, que não saber de DRE. No almoço do domingo ela decide tanta coisa, porque o papai, quando vai dormir, sem falar de balanço patrimonial e tal, traz toda uma problemática para ela, tá? Esperando que ela dê solução. E é claro, se ela não tiver o mínimo de informação possível, então o nosso trabalho é fazer com que os familiares, dentro do papel que ele ocupa, pode ser a mamãe, pode ser o genro. Você imagina se eu tenho um genro em que a esposa dele é a diretora administrativa e financeira da empresa, cuida do dinheiro do pai dela, resolve a problemática, aquela, principalmente se for mulher, porque o modelo é muito machista, né? Ela tem um impacto muito grande. A gente precisa orientar o marido dela, porque senão ele não vai entender, tá? Não segura a onda, né? Não vai entender. Então, quando a gente diz, é um estado de compreensão, né? As crianças precisam entender. Elas precisam entender, senão a empresa vai virar o bicho papão, tá? Precisa entender, agora de forma lúdica, bela. Você já imaginou, você chega para uma criança totalmente aberta às histórias, você monta a história, ó, vovô começou com meio caminhão, carregou pedra na cabeça, o avô vira o herói do filme da história, ao invés de ser o Batman, né, e tal, ele vira. Agora isso precisa ser trabalhado, isso também é conhecer a empresa. É verdade. Então, que as pessoas acham que conhecer a empresa é trazer a vovó para ir para o financeiro, é trazer aquele meu cunhado problemático, né, como diz o mala, né, para cuidar disso. Não é isso, mas ele precisa conhecer, ele é da família, né? Ele está interagindo, ou ela ou ele é esposo, então por que não? E aí a falta disso, né, que às vezes a gente chega, está lá, às vezes usa até os termos indelicados, né, com relação aos genros, às noras, pessoas extremamente importantes, né? Às vezes eu chego, as noras com baixa astral, doutor Cícero, minha filha, você que me produz meus futuros presidentes da empresa, eu falando como conselheiro, você é extremamente importante para mim. Então você está bem, seu esposo está bem, e o que eu quero dizer é o seguinte, tudo o que eu estou dizendo para vocês, isso é possível. Eu vivencio isso diariamente, tá? Isso é possível. É possível. Porque fica uma coisa que parece uma coisa do mundo, né? Eu acho que é como alguém vai fazer uma cirurgia cardíaca, que o médico falou, na hora da cirurgia eu vou tirar, seu coração vai ficar do lado pulsando uma máquina. Alguém deve olhar e diz, mas como, né? O médico diz, isso é possível, né? Então, é possível. É possível, se bem estudado, se bem trabalhado, com os profissionais. É como na cirurgia, corretos, né? É como na cirurgia, é possível. Agora tem que realmente as condições necessárias, né? A gente coloca muito que um processo de sucessão, ele envolve 4 patamares. O primeiro, coragem. O segundo, extremamente importante, você vai precisar investir. Que é uma coisa, por não perceber o valor disso, aí o empresário, por economia, ele começa ele mesmo a fazer o processo de sucessão. Ou há uma armadilha enorme, normalmente para pobre da gestora do RH. Não, minha filha, os meninos gostam muito, vai vendo isso, ela vai lendo um livro e começa ela mesma fazendo, tá? E aí é um risco enorme. Porque, de uma maneira meio atabalhoada, né? das melhores das intenções, tá? Mas, exatamente. Sem o profissionalismo necessário. Sem o profissionalismo, porque é uma área delicada, né? Extremamente importante e que alavanca muito. Olha, uma empresa familiar profissionalizada, o que ela ajuda a família crescer como família, integrada, de gerações para gerações, como também, eu vejo isso muito pouco na literatura, inclusive internacional, falando das empresas que estão acabando as famílias. Só se fala das famílias que acabam as empresas, mas o que tem de empresa que destroça e vai destroçar 3, 4 gerações futuras, tá? Por uma falta de um processo de profissionalização devidamente estruturado. Isso é um fator crítico de sucesso? Trabalhar esses processos que você citou bem na sua explanação? Essa sua pergunta foi só mulher mesmo, para ter essa sensibilidade. Realmente. E aí eu vou voltar aqui para o negócio. O que eu encontro de planejamento estratégico, né, a famosa análise de SWOT, que você vê lá, eu vi de grandes consultorias, os clientes... Por eu ser do conselho, eu vou olhar lá os planejamentos. A análise de risco que eles fazem do processo, não tem.
é como se tivesse uma família que não existisse. Risco do concorrente, risco da economia, aí vai. E eu disse, o nosso risco de sucessão aqui? Não, a consultoria não tratou disso não. E eu disse, e se o senhor morrer amanhã? Doutor Cícero, 2 anos é uma confusão enorme. Isso é risco? Mas muito pior que a economia, porque a economia passa, né? Mas isso aqui, como é que não passa a nossa família? Né? Então, você vê como a fragilidade ainda dos conhecimentos integrados disso. Né? Nós, seres humanos, temos essa dificuldade. A gente sempre quer ver as coisas separadas. Você é argentino, eu sou brasileiro. Ah, você é psicólogo, eu também sou. Você é freudiano, eu sou junguiano, né? E aí, quando a gente vai nesse objeto da empresa familiar, família, negócio, sócio, não é, isso é um sistema integrado, que quando a gente chega, ele está misturado. Aí você vai dar posições, papéis, para que eles possam se harmonizar. Harmonizar a empresa e também harmonizar a família, né? Os 3 sistemas, a família e também o patrimônio, né? A consistência, né? E o indivíduo. Né? Eu digo muito que esses 4 sistemas têm interesses diferentes, mas convergentes. Né? O negócio, ele quer eficiência, eficácia, produtividade. Os sócios, a pergunta é simples, nós estamos mais ricos ou estamos mais pobres? Patrimonial. Já a família, o que ela quer? Harmonia. E o indivíduo, ele quer ser feliz. É verdade, querida. Ai, que delícia. Falaria desse tema aqui o dia inteiro. Eu gostaria que você falasse um pouco para a gente como que a gente lhe encontra na rede, na sua empresa, dá um pouquinho, faça as suas considerações finais e diga um pouquinho de como a gente encontra esse seu material, como a gente tem acesso a você de uma maneira que a gente possa consultar esse manancial tão grande de conhecimento. Há 12 anos nós decidimos exatamente para isso, né? Para que não ficasse projetado só em mim. Nós fundamos um instituto, que só vai ficar maduro daqui a uns 30 anos, que é o Instituto Empresariar, com R no final. Que o objetivo dele é exatamente, a nossa missão é melhorar o mundo, melhorando as organizações familiares. Então lá é um grupo de profissionais multidisciplinares, né? E interdisciplinares também, de família, de indivíduo, de negócios, de sócios, em que estamos constantemente desenvolvendo metodologias e atuando, né? Então, às vezes, a dificuldade até de me encontrar é porque eu sou cirurgião, e cirurgião vive em sala, né? Imagina, né? Um dia como ontem aqui, que eu comecei 8 horas da manhã e terminei 11h30 da noite, né? E a equipe espalhada, né? Nós tivemos esses primeiros 10 anos, a nossa ação tem sido no Norte e Nordeste, atuamos no Brasil inteiro, mas foi porque a gente viu um objeto maior de dificuldade nessa região, uma região pujante, com intensidade de empresas familiares, né? E muito distante dos grandes centros, onde tem um acesso maior. Então, nós estamos lá no site www.institutoempresariar.com.br, né? E nós estamos disponíveis, tá? Eu pareço ocupado, nós. Tem toda uma equipe, né? De psicólogos, administradores, advogados, contabilistas, né? Economistas, só que nós só trabalhamos para a empresa familiar. Então, as nossas psicólogas sabem o que é orçamento, DRE, indicador de desempenho, tá? Os nossos advogados sabem o que é um problema sistêmico da psicologia da família. Ao fazer as minutas, a gente também tem que reproduzir para ajudar, às vezes, a terapêutica da família. Com certeza. Né? E nessa proposta integrada é que a gente vem tentando dar humilde colaboração nossa, né? Esse pequeno trabalho que a gente pode colaborar, né? Quando a gente ajuda uma família, eu acho que a gente, olha, gente, é uma satisfação. Você não sabe o que é você chegar numa família e o empresário naquela angústia, porque é o sonho dele. É o sonho dele ver os netos, a família, e é sonho também dos netos, né? Eu tenho empresas familiares que tinham, não, meu filho é músico, mas é um cara de uma sensibilidade, de uma visão, ele participa comigo no conselho de forma fantástica, tá? Ai, não, meu filho quer ser juiz. Eu digo, meu amigo, de onde é que vem isso? E você vai olhar o histórico da família, só empresários. Não, ele está morrendo de medo de ir para essa empresa que vocês endemoniaram para ele,
e ele não quer a fuga dele, eu quero ser isso, tá? Pessoas inteligentíssimas, médicos, eu encontro muito no Nordeste, né? São filhos de empresário, minha filha é médica, meu filho. As meninas, quando começam a conversar comigo, é louca para mim, inteligentíssimas. Uma capacidade empresarial assustadora. Foi criada naquele ambiente, né? Claro! E eu acho que é aí que foi uma frase que me marcou muito, que você falou, e eu queria que você lhe dizer isso. Você falou, dinheiro não gera dinheiro. O que gera dinheiro é conhecimento. E é justamente todo esse processo que você faz e todo esse conhecimento que você busca nessas pessoas da família, é justamente isso. É a visão do empresário perceber isso. Que o dinheiro não vai gerar o dinheiro, vai gerar o dinheiro, o conhecimento que ele vai adquirir com todo esse processo. Né? E esse conhecimento, eu traduzo assim, o que é esse conhecimento? Ele é uma compreensão. O desenvolvimento intelectual, inclusive, ele leva inclusive à compreensão moral. Eu não posso me tornar uma pessoa boa, a minha empresa não pode se tornar melhor se ela não tiver uma compreensão intelectual. Isso é da filosofia. Como é que eu vou saber o que é bem e o que é mal se eu não conheço? Eu, quando criança, metia a mão no fogão. Queimou, depois que queimou, eu conheci, tá? É porque as pessoas resumem o conhecimento, a estrutura do livro. Não. O conhecimento está na vivência, está na vida. É por isso que eu sou fã das empresas. Aquele dia a dia da empresa, gente, é fantástico. As discussões, as relações, né? Me dói quando eu vejo alguém dizer, segunda-feira, eu vou para aquela luta que é o trabalho. Que luta? Aquilo é uma dança. É algo fantástico. Agora, se você não compreende, aí vira dor, sofrimento, não é? Para todo mundo. Pois é, estamos aqui no projeto Entre Gestores Diálogos com o professor Cícero Rocha, professor, palestrante, consultor, mestre, doutor, essa pessoa fantástica, de um conhecimento grandioso em empresa familiar. Fica o convite, ficou o gostinho de quero mais. Eu fiquei muito feliz, viu? De voltar, conhecer, quando vier a Vitória da Conquista, venha ao IBEM, será sempre muito bem recebido. E tivemos muita felicidade, uma honra enorme em recebê-lo aqui. Nós é que agradecemos, né? Um público enorme daquele de empresários, que a gente sabe que é um tema delicado. São pessoas que têm tantos professores fantásticos para ouvir, né? Vocês mesmo aqui, né? Fundação Getúlio Vargas, que vocês representam. E assim, poderia estar convidando pessoas. E me convidar, eu me sinto assim, sabe? Lisonjeado para mostrar esse humilde trabalho que a gente está fazendo. Será que pode colaborar? Não pode? Né? Eu tento fazer um esforço muito grande, não aquela coisa da visão do guru. Não, o que a gente pode colaborar? né? A gente precisa fazer as coisas também. Precisa ir no detalhe, ver. Para criar valor, né? Tem que gerar valor, né? Um valor numa visão até mais holística das coisas, né? Muito obrigado. Muito obrigada, meu querido. Muito bom. Muito feliz em receber. Obrigado. Saúde e paz.